Olá, meus queridos, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Olha, meia-noite, 24 horas aqui, meia-noite, já iniciamos o devocional do dia para que os irmãos possam acompanhar, porque tem irmãos que trabalham, irmã que trabalha, não dá para acompanhar durante o dia. Então, eu não sei a hora que você vai ver o devocional, mas você tem 24 horas para poder ver o nosso devocional. E hoje nós vamos falar sobre uma lição de esperança aqui no canal Amanhecer com Deus. Sou o diácono Gilson Rodrigues, eu peço permissão para entrar no seu lar e trazer essa mensagem de esperança, O tema é uma lição de esperança. Vamos falar sobre o livro de Gênesis, lá quando acontece o dilúvio, Vamos falar sobre isso, sobre esse tema, falando sobre uma lição de esperança ali dada por nosso Deus. Deus abençoe você. Peço a você que compartilhe com 10 pessoas, não deixe de compartilhar. O canal está sendo uma bênção. Primeiramente, graças a Deus, e depois a você que tem compartilhado as nossas orações. Olha, o relato do dilúvio que está escrito no livro de Gênesis é uma história poderosa sobre o juízo e a graça de Deus, O juízo e a graça de Deus. Nós vemos Deus julgando uma nação que estava ali cheia de maldade. Mas nós também, por outro lado, podemos observar a graça de Deus na vida de Noé. Quando Deus vê a maldade dos homens, Deus decide destruir toda a terra com o dilúvio, mas, no entanto, Deus também mostra, por outro lado, que Ele é misericordioso, quando Ele poupa a vida de Noé, um homem ali justo que obedecia a Deus, que foi Ele que construiu a arca. E nós vemos que Deus poupara a vida de Noé, porque Noé foi instruído por Deus a construir aquela arca, na qual colocaria não tão somente a sua família, mas também um casal de cada espécie de animal ali que seria salvo através daquela construção de Noé. A construção de Noé, para quem não sabe, ela demorou 120 anos, quando Noé já um pouco de idade ali, Deus fala com Noé, e Noé demora 120 anos para fazer, terminar a construção da arca que Deus o mandara preparar. Noé pregou aos homens, mas os homens não quiseram ouvir a Noé. Mas antes chamava ele de louco, chamava ele, dizia que ele estava velho, estava gagá, e que isso ali não ia acontecer. Por isso que nós vemos que finalmente o dilúvio começa. E a chuva, a Bíblia nos diz que começa a cair durante a terra durante 40 dias e 40 noites. E as águas subiram até cobrir as montanhas mais altas. Ou seja, se o homem tentasse subir para as montanhas mais altas foram encobertas pelas águas. Nem as aves, nem as árvores e também nem os animais sobreviveram àquilo ali. Lógico, eu falei árvores, mas tem algumas árvores que elas submergem, elas sobrevivem. E depois ali, quando as águas baixaram, elas começaram ali a brotar novamente, Então, todos os seres vivos que estavam fora da arca, eles foram o quê? Foram mortos. Deus permitira que eles foram mortos, mas salvou um casal de cada espécie. Noé e sua família permaneceram na arca por 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Finalmente as águas começaram a baixar e as águas pousaram sobre o Monte de Ararat, o Monte de Ararat. E Noé enviou um corvo e uma pomba para ver se as águas teriam verdadeiramente baixado. O corvo não voltou e a pomba voltou com um ramo de oliveira, sinal de que a terra estava seca. Glorificado seja o nome do Senhor, porque precisaria Noé reabrir as portas da arca e só poderia fazer aquilo ali se viesse o sinal positivo. Noé e sua família saíram da arca e começaram a repovoar a terra. E Deus fez uma aliança com Noé. Prometeu que jamais destruiria a terra com o dilúvio. Isso aí também tudo está escrito na Bíblia. E nós vemos aí que esse pacto foi feito através do arco-íris. Por isso que diz que toda vez que nós vemos o arco-íris no céu, significa aí que é a renovação da aliança, do pacto de Deus com Noé. O relato do dilúvio nos ensina várias lições importantes. Deus é justo e santo. Ele não tolera o pecado nem o mal. Deus é misericordioso e compassivo. Ele sempre está disposto a salvar aquele que o obedece. Deus é fiel e com as suas promessas Ele cumpre o que Ele diz. Deus Ele cumpre o que Ele diz. Amém? Então, o relato do dilúvio é uma história de esperança em meio a um mundo de maldade e destruição. Deus mostrou a sua misericórdia e sua graça, salvando a vida de Noé e da sua família. Ainda fez uma aliança e prometeu que
que nunca mais destruiria a terra com dilúvio. Então, que Deus abençoe, que Deus te proteja, sabendo que Deus cumpre aquilo que Ele falou. Amém? Que a graça do Divino Espírito Santo, o amor e a comunhão do Pai esteja sobre vós. Que haja paz e prosperidade na tua casa e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e a paz do Senhor.